Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley, alcançando o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. A seguirem em contato, motivados por sua presença. Quando foi a última vez que você sentiu a presença de Deus de uma forma especial, diferente de tudo que você sentiu antes? Ou talvez eu colocasse dessa forma. Ou quando foi a última vez que você sentiu a presença dele em sua vida de uma forma que você nem consegue descrever? Que não há palavras para descrever. Foi quando você estava orando? Foi quando você estava no culto adorando? Ou talvez tenha sentido de uma maneira muito especial quando estava testemunhando para alguém? Orando por outra pessoa, você tinha um fardo real por eles. Ou talvez seja pelo fato de você estar passando por uma situação muito difícil e você se sentir totalmente, absolutamente dependente de Deus. Ele simplesmente se deu a conhecer a você de uma maneira especial, quase como se tivesse aparecido. Como se tivesse interrompido o que estava acontecendo em sua vida naquele momento. Bem, do que se trata tudo isso tem tudo a ver com Deus se manifestando, se revelando, se mostrando, se apresentando em sua vida. E quando você pensa nisso, alguém diz, bem, eu não sei se Deus faria isso por mim ou não. Talvez a questão seja, você está em uma posição espiritual? Você se permitiu render-se a Ele de tal forma que Deus falaria com você de uma forma muito incomum, muito poderosa, para te encorajar, para motivar você? Ou seja, alguma coisa aconteceria em sua vida que você nunca tinha experimentado. Eu penso em, por exemplo, quando Jesus deu a grande comissão, que pode ser encontrada no capítulo 28 de Mateus e esses últimos versos, a maioria de nós sabe de cor porque chamamos de a grande comissão. Mas ouça o que ele disse, e eu quero que observe que se ele tivesse omitido uma frase, não acho que teriam conseguido. Ouça. Mas os 11 discípulos seguiram para Galileia, para o monte que Jesus tinha designado, e quando viram, o adoraram, mas alguns estavam em dúvida. E Jesus aproximou-se e falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Lembre-se, não tínhamos aviões, não tínhamos trens, não tínhamos barcos rápidos, nem automóveis, nem bicicletas, exceto cavalos e camelos e assim por diante. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que te ordenei. Ponto. Agora, se ele tivesse parado por aí, não estou certo do que aqueles discípulos teriam feito, porque o que ele está dizendo é, neste punhado de pessoas, eu quero que vá por todo o mundo e quero que lhes conte sobre a crucificação, sobre a minha ressurreição, e que a esperança da humanidade deve ser encontrada em um relacionamento pessoal comigo. Bem, antes de tudo, percorrer o mundo parecia impossível, número 1. Segundo, poderiam vir com muitos argumentos sobre dizer que tinhas sido crucificado, que tinhas ressuscitado dos mortos, e, então, eles tinham muitas perguntas. Então, ele termina aquela comissão dizendo, e estarei sempre convosco até o fim dos tempos. Foi a consciência e a promessa da sua presença que transformou aquele punhado de discípulos em centenas, milhares, milhões e milhões ao longo de todos esses anos. O que acontece nessa frase, estarei convosco até o fim dos tempos, é muito importante aos olhos de Deus que você e eu reconheçamos sua presença. Que nós entendamos o que Ele quer fazer. E, quando pensamos em sua presença, como você definiria? Como descreveria sua presença? Muitas vezes vão dizer, bem, eu creio que Deus está em todo lugar, que Deus está em tudo, e o que eles querem dizer com isso é que, ao olhar em volta à criação, dizem, Deus está nas árvores, nas estrelas, nas praias, está nas montanhas, em todo lugar. Então, pessoas que são chamadas de panteístas em sua teologia creem que tudo é Deus, essa árvore é Deus. As pessoas dizem isso, não com muita frequência, mas o oceano é Deus, tudo é Deus. Deus jamais disse coisa tal. Lembre-se disso.
Embora ele seja onipresente, o que quer dizer que vão dizer que ele está em todos os lugares. A verdade é que todos os lugares estão na presença de Deus. Bem, Deus está presente em todos os lugares, mas não presente em todos os lugares da mesma forma. Por exemplo, ele está presente em sua vida de uma forma muito específica, pessoal e redentora, mas ele está, podemos dizer, nas montanhas, no fato de que ele as criou. Ele não é uma montanha. Uma montanha ou os mares, tudo isso são criações de Deus. Estas são demonstrações de seu poder. Este é o resultado de seu incrível amor pela humanidade para criar tanta beleza para vivermos, mas ele não está em uma árvore como está em sua vida. E veja, pessoas que não o conhecem pessoalmente, elas colocam Deus lá em cima ou em algum outro lugar lá fora. Não sabem quem ele é exatamente, mas dizem sim, eu acredito em Deus. O que eles não entendem é que Deus nunca pretende ser visto, ser sentido, ser pensado como estando em um lugar distante, mas sim em nossa vida. O que ele deseja é um pessoal e íntimo relacionamento conosco. E é isso que ele está sempre, continuamente, buscando descobrir na sua vida e na minha. E é por isso que ele agiu da maneira como agiu em nossas vidas. Então, quando pensa sobre onde Deus está, onde pensa que ele está? Você diz, bem, acho que ele está em todo lugar, mas o que exatamente significa? Bem, isso quer dizer que ele está aqui, ali, acolá e quanto a lá atrás. Não existe um lugar onde Deus não está. Agora, como eu te falei aqui, quero que veja essa passagem da Escritura, no capítulo 15 de Provérbios. E porque, embora digamos que Deus está em todo lugar, quero que observe que as Escrituras deixam muito, muito claro sobre onde ele está. Nesse capítulo 15 de Provérbios, abra por favor, veja no capítulo 15 e versículo 29, ouça o que ele diz. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Ele está longe dos ímpios, você diz, bem, espera aí, a Bíblia diz que Deus está em toda parte. Ele está em toda parte, mas não em toda parte da mesma forma. E na vida de um de seus filhos, que é um crente, ele está presente de uma certa forma. Na vida daqueles que o desobedecem, daqueles que não têm conceito de Deus, aqueles que vivem uma vida má e perversa, ele não está na vida deles da mesma forma. Então, deixe-me te explicar algo. É difícil de explicar a própria presença de Deus quando tiramos coisas dela e pensamos em termos da maneira que ele se manifesta, que ele se revela a nós pessoalmente. Então, quando você pensa nisso e tenta explicar isso, é muito difícil de explicar por esta razão. Deus, por assim dizer, às vezes simplesmente aparece. Ou seja, de repente você fica ciente da presença dele. Você percebe que ele está fazendo alguma coisa especial em sua vida. Algo poderoso. Então, quero te dar uma definição. Não que seja uma definição adequada, porque eu não acho que possa adequadamente definir a presença de Deus. Então, quero colocar essa definição aqui e pensar nela por um momento. A presença de Deus é a revelação de Deus pelo seu Espírito ao nosso Espírito com um propósito. Com um propósito específico de quê? Nos capacitar, nos fortalecer, nos informar ou até mesmo nos alertar. Mas o que eu quero que você observe é isso. Existe uma relação direta entre o Espírito de Deus e a forma com que Deus se manifesta. Então, como ele faz isso? Então, pense sobre esta luz. O lugar do Espírito Santo em sua vida e na minha é totalmente essencial. Ele veio para habitar em você por alguns motivos muito específicos. Ele é nosso professor, por exemplo. Ele é aquele que nos fortalece. Ele é aquele que nos dá entendimento da palavra. De fato, se ler na palavra, é isso que vai encontrar. Que todas as coisas que o Espírito de Deus faz por nós são coisas que não podemos fazer por nós mesmos. Deus o enviou para fazer o quê? Viver em nós e através de nós a vida de Cristo. Porque seu objetivo para nós é sermos conforme a sua semelhança. Lembra do que ele disse? Em Gênesis, que quando falamos sobre a criação, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem. Porque Deus nos fez conforme a imagem dele? Para poder ter comunhão conosco, para que pudéssemos nos relacionar com ele, conhecê-lo, para experimentarmos seu amor. Deus queria se manifestar à humanidade. Deus escolheu
fazer o quê? Nos criar à sua imagem. E, portanto, para fazer isso, ele teve que nos mudar. Então, uma pessoa que é salva não é uma pessoa que decidiu fazer o bem. Uma pessoa que é salva é uma pessoa que recebeu Jesus Cristo como Salvador pessoal. E naquele momento, o Espírito de Deus lhe deu um novo Espírito agora, um novo Espírito para que você e eu possamos nos relacionar com Deus. E a razão pela qual a pessoa perdida não vê nenhum relacionamento pessoal com Deus é porque não consegue. Em nosso corpo físico nos relacionamos, em nossas emoções, em nossa mente, nos relacionamentos uns com os outros. O corpo físico que relacionamos com o nosso ambiente, com o nosso espírito nos relacionamos com Deus. E até que o Espírito Santo esteja em você, você não pode se relacionar com Deus. Porque Deus se relaciona através do seu Espírito ao nosso Espírito. E nos dá a direção, nos torna conscientes de sua presença. E Ele quer tornar sua presença conhecida. Lembre-se, é o Espírito de Deus falando ao seu Espírito para te dar direção, te encorajar, alertar você, para te assegurar, te revigorar, te motivar, estimulá-lo. Não o exclua. Mas você deve viver de tal maneira que Deus possa falar. E você não pode viver em pecado na segunda e tentar ser um santo no domingo e estar com Deus. Esse não é o modo que Ele trabalha. Ele procura por pessoas que estejam dispostas a obedecê-lo, a confiar nele, a crer nele, a estarem abertas a Ele e conscientes dele, para que percebam que Deus está sempre no processo de fazer algo em nossa vida. Vou te perguntar isso. Pode lembrar de um momento em sua vida onde pode olhar para trás e dizer, sabe de uma coisa? Naquele dia, naquele momento, tive essa incrível sensação da consciência de Deus em minha vida que eu nunca havia tido antes. Bem, o que você fez? Você disse, bem, não sei o que foi aquilo. Ou você disse, Deus, fale ao meu coração. Deus, o que você está me dizendo? Pense nisso. Deus, Ele não faz nada por hábito. Ele não faz nada por acidente, Ele não comete erros e Ele não faz nada sem um propósito. Quando Deus fala ao seu coração, isto é, ao seu espírito, quando Ele revela algo a você, se manifesta a você, simplesmente aparece em sua vida. Ele tem algo em mente e Ele procura por pessoas dispostas a ouvi-lo, a estarem quietas o bastante para serem obedientes, para que Ele possa dizer, ouça, Deus não vai dizer a você. Agora, isso é o que eu quero que você faça. Sabendo que você não vai fazer, sabendo que vive numa rebelião, Ele quer você numa posição que você possa ouvi-lo e dizer, sim, Senhor, o que você quiser em minha vida é o que eu quero. Agora, o que isso quer dizer em sua vida e em minha vida? Significa que temos que nos colocar em posição de ouvi-lo. Pense nisso. Vamos ao Novo Testamento, por exemplo. Você lembra quando Pedro e os discípulos estavam no navio, em meio à tempestade, ondas os agitando, e de repente aí vem Jesus andando sobre as águas. Bem, o que acontece? Pedro viu, e quando ele viu que era Jesus, ele disse, Jesus, me chame até você, se é mesmo você, me chame e eu irei. Ele estava na presença de Jesus, que ele teve suficiente fé para andar sobre as águas. Então ele andou. Você pensa no apóstolo Paulo, por exemplo. Que tal ele? Pense sobre isso. Se ele não estivesse vivendo na consciência da presença de Deus, ele teria sido espancado, disse, 39 vezes, 3 vezes, naufragado, apedrejado, deixado para morrer, aprisionado muitas e muitas e muitas vezes. Então, estando diante de Festo, Félix e Agripa. O que aconteceu? Cada uma das vezes, robusto, imóvel, absolutamente destemido. Por quê? Porque ele sabia que estava na presença do Deus vivo. Quando pensa em todas as coisas que ele passou, bem distante no mar, por 3 dias, velando por sua vida, você conseguiria convencer o apóstolo Paulo que a presença de Deus não estava com ele? Nunca. Estava ciente de sua presença. Mas veja o que acontece com Pedro. Na presença de Jesus, irmãos, ele podia andar sobre as águas. Mas quando Jesus não estava, ele disse que não o conhecia. Agora, eis a diferença. Você e eu temos Deus vivendo dentro de nós. Ouça,
Você pode estar sozinho, mas você nunca vai ficar sozinho. No momento em que o recebeu como seu Salvador, você nunca, nunca, nunca estará só. Sabe por que Ele nos ama tanto? Não sabemos por que Deus nos ama tanto, simplesmente sabemos que Ele nos ama de alguma maneira. Ele escolheu trabalhar em cada uma de nossas vidas de uma forma que está totalmente além de nós, a menos que estejamos dispostos a reconhecer que Ele tem o direito de trabalhar em nossa vida. E eu te faço um desafio. Antes de ir para a cama essa noite, digamos que more sozinho, por exemplo. Vamos focar nos que moram sozinhos primeiro. Você mora sozinho e... você verdadeiramente quer que Deus se mostre em sua vida? Senhor, estou disponível para que você se mostre. Estou disponível para que você se revele a mim de uma forma que nunca conheci antes. Então, Deus, primeiramente quero te pedir que me mostre qualquer pecado que existe em minha vida, que não se encaixe no que você tem em mente. Em segundo lugar, quero que me mostre qualquer coisa em que eu esteja preso, e que preciso me libertar. Deus, eu quero que traga qualquer coisa à minha mente, que tu sabes que é uma pedra de tropeço entre seu perfeito controle da minha vida e o que queres fazer em minha vida. E, Senhor, estou disponível para que você fale comigo. Estou disponível para que se dê a conhecer a mim da maneira que desejar. Você pode se chocar no que Deus quer fazer. A presença de Deus não é um mistério. A presença de Deus é real. Ela é quase indefinível, porque estamos lidando com o Espírito de Deus. Isso é um mistério? Não. Porque ele vive no seu coração. E provavelmente, se já é cristão há muito tempo, você orou, pediu que Deus lhe desse orientação clara sobre algumas coisas e você sabe que ele te deu uma direção específica em alguns momentos de sua vida. Você sabia que era a coisa certa a fazer e você o agradeceu. Mas veja, ele não quer só que obtenhamos respostas. Ele quer que nós fiquemos satisfeitos estando em sua presença. As respostas vão vir. Então, vamos pensar em como ele nos dá a conhecer a sua presença. Esta consciência da sua presença que dizemos, a consciência da sua presença nos fortalece. Bem, pense sobre isso. Quando eu penso na consciência da sua presença, o que vem à minha mente em primeiro lugar é quem ele é. Este é o soberano do universo, o Deus deste mundo. Esse é aquele que criou tudo isso. Este é aquele que é meu Salvador, meu Senhor e meu Mestre e que me ama totalmente. Como poderia ficar melhor que isso? E ele te ama o bastante para tornar a presença dele conhecida. A consciência de sua presença nos fortalece para o trabalho para o qual ele nos chamou. E em cada um desses casos, e há muito mais nas Escrituras, o que Deus está fazendo? Ele está lidando com pessoas e o resultado é, eles estão motivados a viverem uma vida santificada, motivados a fazer o que Deus quer que eles façam. Você diz, bem, mas eis o meu trabalho. E você poderia me dar, digamos, por exemplo, que você seja uma secretária ou que trabalhe com eletrônica, ou seja um encanador ou médico, ou o que quer que seja. A verdade é, Deus quer se dar a conhecer a você, onde você está, fazendo o que você faz. Não se coloque aqui na categoria de outra pessoa. Você é precioso aos olhos de Deus. E tudo que eu estou te dizendo é isso. Estou realmente implorando a você. Apenas entregue a sua vida a Ele e observe o que Ele faz. Ele se dará a conhecer de uma maneira, ouça, não como Ele se revela a outra pessoa, mas como se encaixa em você perfeitamente. E pense nisso. O seu relacionamento com Ele é sob medida. Ou seja, é feito por Deus para você, em suas circunstâncias, quem você é neste momento de sua vida onde você está. Seja um estudante ou tenha 90 anos, Deus tem algo acontecendo para você em sua vida. É uma questão de você estar ouvindo. Você se importa, ou seja, se importa em ter esse tipo de relacionamento com Ele e uma vez que experimentar isso, você vai dizer, ouça, você pode considerar todo o resto como quase nada, quando perceber que Deus o ama bastante para se manifestar a você. Vou te fazer uma pergunta. Se você crê no que a Bíblia diz, eu nunca te deixarei nem te desampararei. Se você crê nisso, você alguma vez teria um motivo real e legítimo
para você se afastar da batalha quando tem Deus do seu lado. Lembra o que ele disse a Josué? Ser forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará o quê? Com você, onde quer que for. A consciência de sua presença nos lembra quem Ele é. A consciência de sua presença nos lembra do que Ele fez no passado e como Ele atuou na vida de todos esses homens no passado. Eu penso em momentos da minha própria vida, momentos difíceis, situações com as quais eu nunca gostaria de lidar e ainda assim, lá estava Ele. Todo o tempo. E eu estive em batalhas, grandes batalhas na igreja. Estou sentado aqui observando tudo. Observando os que votam em mim e os que votam contra mim. É interessante. E com a mais incrível sensação de perfeita paz e segurança e confiança. Por quê? Porque eu sabia que eu estava sentado em sua presença, observando Ele agir na vida das pessoas, até que Ele resolvesse tudo. Vê, um crente não tem razão para ter medo. Pense sobre isso. Imagine se você estivesse no exército e você tivesse 1.000 tanques, tivesse 100.000 homens e todo um esquadrão de bombardeiros à sua disposição e estivesse enfrentando 100 soldados lá fora. Ficaria com medo? Isso nem passaria pela sua mente. Então, eu quero te mostrar uma coisa. Porque veja a maneira como olhamos as coisas e o que vemos e o que não vemos. E eu gostaria que você abrisse em 2 Reis, capítulo 6. Uma pequena ideia do que acontecia. O rei da Síria está guerreando contra Israel. E o que ele não consegue entender, porque a nação de Israel e o rei sabem de tudo. Então, um dos seus servos disse a ele, ele disse, na verdade o rei diz, você me dirá qual de nós é pelo rei de Israel? Um dos seus servos disse, não, meu senhor, ó rei, mas Eliseu, o profeta que está em Israel, ele conta ao rei de Israel as palavras que você fala em seu quarto. Eles já sabem o que acontece. Ouça. Então ele disse, vai, veja onde ele está, para que eu o envie e prenda. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Ele enviou cavalos e carros, e escute isso, ele enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, e eles vieram de noite e cercaram a cidade. Ora, quando o ajudante do homem de Deus, seu servo, se levantou cedo e saiu, eis que um exército com cavalos e carros rodeava a cidade, e seu servo disse a ele, meu senhor, o que devemos fazer? Morrendo de medo. Agora, isso é olhar aos olhos da carne. Ouça o que o profeta disse a Eliseu. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eis o que acontece. Quando você está consciente da presença de Deus em sua vida, eis o que acontece. Você é capaz de ver as coisas da perspectiva de Deus. E tudo se torna geralmente diferente quando se olha da perspectiva dele. É como você olha, pelos olhos do seu espírito ou pela carne. E é a minha oração que quem quer que você seja, onde quer que esteja, não viva a sua vida e perca uma das bênçãos escolhidas de Deus, e é aprender a viver na presença de Deus. Aprender a viver consciente que a qualquer momento Ele pode se manifestar a você de maneiras que nunca poderia imaginar. Não dá para fabricar, nem predizer, e não pode fazer nada para que isso aconteça. É apenas algo que Ele escolhe fazer em sua vida. Porque Ele sabe quem você é, onde você está e o que Ele quer realizar em sua vida. Se nunca creu nele como seu Salvador, pode dizer, bem, tudo isso está além da minha compreensão, eu não entendo isso. Naturalmente que não, sabe por quê? Porque nem mesmo pode se comunicar com Ele. Você deve se comunicar
com Deus pelo Espírito de Deus. E se você não é um crente, não tem o Espírito de Deus dentro de você, então não consegue falar sobre isso. A verdade é que não consegue. E eu quero desafiar você a pedir Jesus que lhe perdoe dos seus pecados, com base no que ele fez no Calvário. Peça a ele que perdoe você. Entregue a sua vida a ele. Deixe o Espírito Santo de Deus entrar em sua vida e começar a sua incrível obra. Você nunca mais será o mesmo. E cabe a você pedir isso. E Pai, quão gratos nós somos por sua incrível graça. E como nós oramos para que nenhuma alma ouça e diga bem, mas, porque você ama cada um de nós, está pronto para se dar a conhecer nos momentos que você sabe que são essenciais, necessários para cumprir seu propósito em cada uma de nossas vidas. E essa é a minha oração, Pai, hoje. Abertura, entrega, disponibilidade, submissão. Seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas fiéis.